Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Agora você mostra sua fé para receber a graça de Deus e volte a sentar-se e fique em Deus novamente. Enfrente o inimigo que diz a você que Deus está zangado com você, que você é isso, você é aquilo outro. E então continue fazendo a caminhada, completando a carreira. E se você quiser dar ao diabo um colapso nervoso, essa é a maneira de viver. Você pode entrar no repouso de Deus sobre o seu próprio crescimento espiritual. Você vai ver algumas coisas sobre isso no minuto, então precisamos aprender a viver enquanto estivermos sentados. Agora você percebe que quando me sento nesta cadeira, todo o peso sai de mim e todo o peso está agora na cadeira. Agora, Cristo está sentado nos lugares celestiais. Apocalipse fala sobre o que estava sentado sobre o trono. E toda a premissa por trás disso de estar sentado, se você nunca ouviu a respeito, é que sob a lei do Antigo Testamento, a lei representava obras. E as pessoas tinham que tentar viver uma vida santa, mas elas estavam fazendo isso sem a graça, porque a dispensação da graça não tinha começado ainda. Não é que Deus nunca tenha dado favor a ninguém ou nunca tenha dado graça a ninguém, mas, em geral, a lei foi dada para provar às pessoas que não poderiam mantê-la, assim elas saberiam que precisavam de um Salvador. Então, havia várias figuras representando as coisas celestiais e havia o templo, o pátio exterior e o átrio e o lugar santo. E o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santo para se encontrar com Deus uma vez por ano. E ele entrava para fazer a confissão e obter o perdão por todos os pecados do povo. E havia sinos amarrados na parte inferior do seu manto e uma corda em torno de sua cintura. E aquela corda era segura por pessoas. E enquanto ele se movia, eles podiam ouvir os sinos. E se os sinos parassem, então sabiam que ele tinha feito algo que desagradou a Deus e ele tinha caído morto. Ele não cumpriu a lei e ele caiu morto. Agora, toda a razão para isso, eu sei que não faz muito sentido apenas falar disso, mas toda a analogia aqui é que esse sistema antigo de aliança era um sistema totalmente por obras. Obras. Não havia cadeira no Santíssimo Lugar. Não havia lugar para eles se sentarem. Por isso, era tão impressionante para os judeus naquela época, quem conhecia a palavra de Deus e entendia esse sistema, que quando Jesus morreu na cruz, e a Bíblia diz que ele realizou a remissão dos nossos pecados e o alívio de nossa culpa, ele então assentou-se à direita de Deus. Finalmente, isso é o que Jesus quis dizer quando disse está consumado. Finalmente isso foi terminado e então começamos a incrível dispensação da graça sob a qual vivemos agora, e eu compartilho isso, essa é apenas a minha maneira de compartilhar isso. Às vezes as pessoas ficam confusas sobre a graça. Graça é favor imerecido, mas ela é o poder de Deus vindo a nós para nos permitir fazer o que Deus quer que façamos. Sabe, nós não vivemos sob os 10 mandamentos como lei agora, mas Deus, ele ainda quer que nós façamos essas 10 coisas e outras além dessas. E hoje, elas são mais como promessas. Se você andar comigo e você andar na minha presença, se você tiver um relacionamento correto comigo e não colocar outros deuses diante de mim, não é tipo, tu não farás isso, não farás isso, não farás aquilo. Agora, sob a nova aliança, isso se torna, você não vai matar, você não vai roubar, você vai honrar o seu pai e a sua mãe. Mas um desses mandamentos é que nós temos que entrar no descanso. Nós temos que ter descanso. Bem, sob o sistema antigo, eles tinham um dia por semana em que precisavam descansar. Graças a Deus, nós podemos viver no descanso agora. Deus nos oferece um descanso sabático contínuo, no qual podemos viver esse repouso sobrenatural de Deus o tempo todo. Precisamos descansar nossos corpos, um dia por semana é bom, mas não é uma coisa legalista agora onde você não pode fazer isso nem fazer aquilo outro. Das 6 de um dia às 6 do outro. Mas agora Deus quer que nós vivamos nesse descanso sobrenatural. Deixe eu compartilhar algo que acabei de descobrir. Encontrei umas anotações, devo ter pregado isso em algum momento, algum tempo atrás, e então entrei em minhas notas e eu pensei, cara, isso é realmente muito bom. Eu queria saber por que eu não falei disso mais vezes. Ok, agora ouça isso. Em Gênesis capítulo 1, 26 a 31, ele fala a respeito do último dia da sua criação, em que Deus criou Adão e Eva. Vamos lá por um minuto. Gênesis 1.
Oh, você vai adorar isso. De fato, eu poderia apenas dizer amém depois disso ir para casa e teria valido a pena vir. Ok, Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e o deixemos ter completa autoridade sobre os peixes do mar e as aves do céu, os animais, e sobre toda a terra e sobre tudo o que se arrasta sobre a terra. Agora, se eu fosse Adão, eu estaria pensando, eu tenho muito que cuidar aqui, sabe? E então criou Deus o homem à sua imagem. A imagem e a semelhança de Deus o criou. Homem e mulher ele os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Uau, Deus, a terra é muito grande, por quanto tempo tem que fazer isso? E sujeitai-a, usando todos os seus vastos recursos a serviço de Deus e do homem, e tenha domínio sobre os peixes, os pássaros e todos os seres vivos e tudo que se move sobre a terra. E disse Deus, veja, eu tenho lhe dado a erva que dá semente que está sobre a face da terra e toda a árvore com a semente no fruto, e você deve tê-los por alimento. E a todos os animais da terra, e também a todas as aves do ar, e tudo que se arrasta sobre a terra, tudo em que há espírito de vida, eu lhes tenho dado como mantimento, e assim foi. Então, agora, se eu fosse Adão, e talvez Adão não fosse como eu, não sei, mas se eu fosse Adão, eu pensaria, melhor eu trabalhar agora. Quer dizer, os pássaros, os peixes, as plantas, as árvores, as sementes, sejam fecundos, multipliquem-se, encham toda a terra. Cara, não posso sequer imaginar encher o jardim, muito menos toda a terra. Será quanta grama precisa ser cortada aqui? Isso é muita coisa acontecendo. Estou brincando com você, mas estou tentando provar uma coisa. Você sabe que ele realmente tinha muita responsabilidade? Se você for direto ao ponto, Deus deu a Adão uma grande responsabilidade. Pergunto-me como Adão se sentiu quando Deus lhe disse para nomear todos os animais. Sabe, eu não tenho tantos neurônios sobrando na minha cabeça para fazer isso. Então o que eu estou dizendo é que ele pode ter ficado um pouco sobrecarregado, mas agora veja, aqui está a coisa que eu esqueci que estava em minhas anotações, de que eu obviamente lembrei uma vez, e que agora eu me relembrei. Então, no sexto dia, Deus criou Adão e Eva. E então, capítulo 2, verso 2, e no sétimo dia, Deus terminou o trabalho que ele tinha feito, e ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Agora, aqui está a coisa que eu vi. Deus mostrou-me isso. Adão foi criado no sexto dia. Talvez tenha pensado que precisava começar a trabalhar, mas o primeiro dia de Adão na terra foi um dia de descanso. Eu acho que você poderia reagir melhor. Você sabe por quê? Porque sim, Adão iria ao trabalho, mas Deus, há uma lição nisso aqui. Você tem que entrar no Espírito para ver isso. Deus estava tentando ensinar-lhe que tudo tem que ser feito, tudo que eu quero que você faça, todo chamado em sua vida, toda a responsabilidade que estou dando a você, como criar seus filhos, ganhar dinheiro, ser uma boa esposa, ser um bom marido, todas as coisas que você tem que fazer. Se você tem um ministério, tem que ser um exemplo para todos no mundo inteiro, e você sabe, isso é como, sabe, ei, Deus. Mas tudo isso tinha que ser feito a partir de uma posição de descanso. Então, primeiro ele disse, eu vou ensiná-lo a descansar. Depois, você pode ir ao trabalho. Vamos, eu gosto disso. Adão foi criado no sexto dia. Seu primeiro dia nesta terra aqui foi um dia de descanso. Meu Deus! Eu quase fiquei louca tentando criar meus 4 filhos. Nenhum deles era semelhante. Todos tinham personalidades diferentes. Um deles era como eu e eu tive dificuldades com ele. Porque eu não sabia que ele era como eu e eu achava que ele estava sempre me desafiando em tudo. Uma delas era tão desleixada. Eu dizia, você não vai viver na minha casa o tempo todo. O outro era de uma melancolia realmente forte, tudo tinha que ser perfeito. Então, um deles era apenas... ele só queria se divertir. E não se importava com nada. Quando ele finalmente saiu da escola, eu estava muito feliz. Eu disse, que alívio. Agora ele é o diretor do nosso ministério, gente.
Agora ouça, ele teve realmente muita dificuldade na escola, mas ele fez. Ninguém sabia naquela época que as crianças aprendem de maneiras diferentes, e ele realmente não aprendia com os livros, ele aprendia na prática. Agora o cara pode consertar qualquer coisa. Eu não ligo para quando as coisas estragam. Ele vem e conserta, eu digo, onde você aprendeu? Ele disse, eu não sei, eu só sei que eu sei consertar. Então, e depois a filha que era tão desleixada, quer dizer, eu nem sei como ela se encontrou, muito menos tudo que tinha que deixar. Essa menina agora é tipo minha assistente, ela ajuda a cuidar de mim. Então deixa-me te dizer, os seus filhos, eles vão mudar. E não há nenhuma necessidade de você ficar louca com eles enquanto eles estão no processo. Se você acha que eles fazem coisas malucas, basta lembrar algumas das coisas que você costumava fazer quando você tinha a idade deles. E você está aqui, você sobreviveu. Se você orar para os seus filhos e você criá-los na palavra de Deus, não importa o quão louco eles estejam agindo, afinal a Bíblia diz, se você ensiná-los no caminho que devem seguir, quando eles estiverem velhos, não se desviarão dele. Amém? Entre no descanso de Deus. Oh, meu Pai, sabe, precisamos aprender a viver da maneira que começamos nossa caminhada com Deus. Então vamos ver como é que começou. Efésios 2, 8 e 9. Quantos estão convencidos de que precisamos estudar sobre o entrar no descanso de Deus e aprender a vivermos mais nesta posição de descanso? Não soa tão bom? Uau! Ok, Efésios 2, 8 e 9. Pois é pela graça, o favor imerecido de Deus, que vocês são salvos, livres do julgamento e feitos participantes da salvação de Cristo, através de sua fé. Como você foi salvo? Pela graça, através da fé. Pela graça, pela fé. E é dessa maneira que você vive. Pela graça, pela fé. Como é que nós vamos agora manter a palavra de Deus? Como andar na palavra de Deus? Como nos tornamos o que Deus quer que nos tornemos? Pela graça, pela fé. A graça de Deus é o poder que nós precisamos. Não é só um favor imerecido, mas é o poder de Deus entrando em nossas vidas para nos permitir fazer o que Ele nos pediu para fazer. Sob a antiga aliança, eles não tinham a ajuda que nós temos agora. Foram orientados a fazê-lo e falharam. Eles tinham que fazer sacrifícios. Era um constante sistema de obras. Graças a Deus, Jesus veio como um sacrifício perfeito. Ele cumpriu a lei, Ele morreu em nosso lugar, Ele levou o nosso pecado, Ele tomou o nosso castigo, Ele levou a nossa culpa. E agora, a Bíblia diz em Efésios 2:6 que nós estamos assentados com Cristo. Estamos sentados com Deus em Cristo. E então, se Ele está sentado, eu estou sentada. Se Ele morreu, eu morri. Se Ele foi criado, eu fui criada. Se Ele está morto para o pecado, eu estou morta para o pecado. Há tantas escrituras que eu poderia citar, mas o que você tem que entender é que estamos em Cristo e Ele nos viu e nele antes da fundação do mundo. Ele conhecia cada pessoa que iria acreditar e nós estamos nele. Então, se eu tenho uma nota de $1 em um livro e o livro é queimado, a nota de $1 é queimada também. Significa que tudo o que aconteceu com Cristo, legalmente, talvez ainda não experimentamos, mas posicionalmente e legalmente, isso é meu, por aliança com Deus. Agora estou aprendendo a praticar na minha vida cotidiana. A Bíblia diz, por exemplo, que estamos mortos para o pecado. Sabe, nem sempre me sinto morta para o pecado. Às vezes eu me sinto como sim, eu realmente gostaria de apenas dar um tapa na sua cabeça. Sabe, eu realmente amaria apenas bater em você. Eu adoraria ficar com raiva de você pelos próximos 100 anos e dizer a todos que você é um idiota. Mas eu sei que não é isso que Deus quer que eu faça agora. Então, agora eu posso tentar ser boa? Isso não funciona, porque não importa o quanto você possa tentar, se você deixar Deus fora da equação, você vai ficar desgastado, vai ficar frustrado e Deus vai ficar para trás e deixá-lo falhar, porque Ele não vai nos deixar fazer qualquer coisa com sucesso sem a sua ajuda. Mas se eu vou para Deus, eu digo, quer saber? Eu sei que isso não é realmente o que eu quero fazer. Eu realmente não quero ficar zangada, eu realmente não quero falar mal sobre eles, isso é o que a minha carne quer. Mas meu novo homem, a nova pessoa que você me fez ser, eu quero fazer o que você quer que eu faça. Mas Deus, não posso fazê-lo sem ti, eu preciso de graça.
Então o que eu estou fazendo? Minha fé se mostra, minha fé não se mostra para que eu seja capaz de realizar, mas minha fé se mostra para receber a graça de Deus, para permitir fazer o que Deus quer que eu faça, e Deus recebe todo o crédito. Eu gostaria de lhe dizer algo, eu espero que você receba isso bem. Sabe, a graça não é uma desculpa para vivermos uma vida superficial e ficar por isso mesmo. É o poder para não fazermos isso. Amém? Graças a Deus nós não temos de viver uma vida de pecado, porque nós temos um novo coração, nós nem queremos pecar. E se nós vamos aprender a ter um verdadeiro, íntimo relacionamento próximo com Deus, então por esse relacionamento com Ele, veja, se você está apenas indo à igreja, indo para casa, indo para a igreja, indo para casa, lendo alguns capítulos a cada dia para Deus não ficar bravo com você, orando 10 minutos, indo à igreja, indo para casa, cumprindo regras e obrigações que determinaram para você ou você determinou para si, isso não é relacionamento. Mas quando você tem profundo, íntimo relacionamento pessoal com Deus, então, por esse relacionamento com Deus, mais do que qualquer coisa, você quer agradá-lo. E se você acabou de aprender a ir até Ele, pedir-lhe ajuda, mesmo quando você cair, Ele o trará de volta e você volta a sentar-se porque você diz, eu estou num relacionamento. Deus não está com raiva de mim porque eu cometi um erro. Ele sabia o que estava comprando quando me adquiriu, Ele sabia que eu cometeria erros. E Ele não está com raiva de mim, Ele me ama incondicionalmente para que eu possa descansar nele. Agora eu posso voltar para cima, eu posso ficar de pé novamente, eu posso andar novamente com Deus, eu posso correr minha carreira, mas não sempre temos que voltar a ficar sentados. Pela graça sois salvos por meio da fé. E esta salvação não vem de vocês mesmos, não é do seu próprio fazer, não veio através de seu próprio esforço, mas é um dom de Deus. Não pelas obras ou pelo que a lei exige, para que ninguém se glorie. Não é o resultado do que qualquer um possa fazer. Então ninguém pode gloriar em si mesmo ou levar a glória para si. Agora, aqueles de vocês que receberam Cristo como Salvador, eu quero que você pense sobre o tempo em sua vida. Se você pode se lembrar de um tempo. Algumas pessoas são abençoadas apenas por conhecerem a Deus por toda a sua vida, nem sequer sabem. Quando chegaram a essa conclusão, foram criadas na palavra do Senhor e elas já tinham fé desde que eram pequenas, mas a maioria de nós conhece um tempo em nossa vida que era como, eu não consigo mais fazer isso. Eu não consigo, eu nunca mais quero viver assim. Eu não posso levar este peso e esta carga nunca mais. Deus, você tem que fazer alguma coisa. Agora, aqueles que estão aqui, que ainda não receberam a Cristo como seu Salvador, você pode até ser membro de uma igreja, mas isso não significa que você nasceu de novo. A Bíblia não diz, a fim de entrar no céu, você deve ir à igreja. Ela diz que você deve nascer de novo. Isso significa que você conta santa e completamente com Deus para a sua salvação. Você confia nele para o perdão dos seus pecados. Você confia nele quando você peca, os sentimentos de culpa vêm. Você não tem que ter mais esse fardo, porque ele carregou esse fardo. E aqueles de vocês aqui hoje que ainda não tomaram esta decisão, precisam entender esse verso. Você não tem que sair e ficar bom o suficiente para ser salvo. Você não pode fazê-lo. Não precisa colocar isso de lado até o momento em que você pensa que tem algumas coisas endireitadas em sua vida. Esse dia deve ser hoje. E todos, veja, você não pode fazer nada para receber a salvação. Receber não tem a ver com fazer. Receber é uma palavra, significa aceitar. E todas as coisas em nossa caminhada com Deus vem e começa com uma declaração, está feito, não é um você deve fazer. Você entende isso? Começa com está feito, Jesus disse está consumado, eu fiz tudo para você, agora acredite na minha palavra. E através de sua fé, a minha graça vai entrar e permitirá você fazer o que precisa ser feito. Sabe, eu mudei tanto, eu digo ao Dave às vezes, sabe, esse homem deve sentir-se como se tivesse casado com 20 mulheres nesses 48 anos. Porque, sabe, eu era apenas como praticamente uma doida quando nós nos casamos. Mas olha, eu mudei tanto, sabe, eu poderia sentar aqui e dizer, bem, sim, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Mas sabe, as poucas pequenas, insignificantes coisas lamentáveis que eu fiz, sabe, finalmente chegamos ao ponto em que apenas dizemos, é só Deus. Isso é só Deus. Isso quer dizer só Deus. Mas sabe, eu tive que aprender a viver sentada. E se eu fosse para um culto e ouvisse uma mensagem sobre minha boca,
E mesmo se eu orasse, ok, Deus, não posso fazê-lo sozinha, ajuda-me. Eu me levantasse na manhã seguinte, estivesse meditando nas Escrituras, pensando nelas, citando-as pela manhã. Ó Deus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Ponha guarda a minha boca para que eu não peque contra Ti, ó Deus, com a minha língua. Sabe, eu sei que a palavra é poder, mas isso ainda não me garante que eu não vou cometer um erro com a minha boca naquele dia. E quando eu faço, eu posso ir direto e me sentar. Ops! Veja, às vezes quase perdemos o assento. Eu posso voltar a me sentar muito bem. Deus, meu coração não queria fazer isso. Eu sinto muito. Você sabe cada palavra que eu ainda não pronunciei. Eu tinha um plano para a realização disso hoje, mas talvez funcione melhor em seu plano. Eu vou ver a minha fraqueza hoje. Talvez se eu fizesse isso muito bem, eu ficasse muito orgulhosa. Sabe, a Bíblia nos ensina que Deus entrega a todos os homens certa quantidade de fraqueza. Porque se nós não tivéssemos isso, não iria demorar muito tempo para acharmos que não precisamos dele. Sabia disso? E mais do que qualquer coisa, Deus quer que nós dependamos dele. Eu sinto muito, mas enquanto você estiver na terra, você vai cometer muitos erros. E o que você deve fazer é olhar para o seu coração. E se não é isso que você queria fazer, e você está realmente arrependido e está disposto a afastar-se disso, e isto é tudo o que você precisa fazer, agora você mostra sua fé para receber a graça de Deus e volte a sentar-se e fique em Deus novamente. Enfrente o inimigo que diz a você que Deus está zangado com você, que você é isso, você é aquilo outro, e então continue fazendo a caminhada, completando a carreira. E se você quiser dar ao diabo um colapso nervoso, essa é a maneira de viver. Amém? Que bem pode fazer cada vez que você cometer um erro, você embarcar em 3 dias de culpa e condenação e depressão, dizendo todo tipo de coisas negativas sobre si mesmo. Ouça, Deus tem muito mais para nós fazermos do que isso. Da mesma maneira que fomos salvos, essa é a maneira pela qual precisamos viver. Eu vim a Ele, é como... Porque quando você recebe a Cristo, a partir daquele momento em sua vida, naquele momento, você desistiu. Eu não posso fazer nada, Deus, tem que ser você. Se você pode fazer algo, Deus, aqui estou eu. Leve-me do jeito que sou e faça de mim o que você quer que eu seja. E é dessa maneira que temos que levantar todos os dias. É desse jeito, não importa se você tem a sua Bíblia sublinhada. Você pode citar todos os salmos de memória e você ainda precisa de Deus. Você pode ter um grau em 5 escolas bíblicas e você ainda precisa de Deus. Você pode ter o maior ministério do mundo e você ainda precisa de Deus. Assim, todos os dias vá para Ele e diga: se você não me ajudar, eu vou ser a maior confusão do mundo neste dia. Amém? Se você tivesse uma ideia de quanto eu sofri com a condenação, porque eu era abusada sexualmente pelo meu pai, de alguma forma eu internalizei isso e pensei que era minha culpa. Eu me sentia culpada o tempo inteiro. Eu não me sentia bem se eu não me sentisse errada. Essa era a única maneira que eu sabia viver, eu apenas me sentia errada. O que é de errado comigo? O que é de errado? O que é de errado? E eu vou te dizer a verdade agora. Olhe para mim quando eu te digo, você me conhece bastante e sabe que sou bastante simples. Eu não diria isso se não quisesse dizer. Eu não me envolvo com culpa e condenação, não. Provavelmente, se ela vier contra mim, por talvez uns 2 minutos, eu sou tipo, esqueça isso, já fiz isso bastante, não vou viver assim mais. Amém? Você sabe por quê? Porque a minha culpa, que é o meu sacrifício, não precisa ser adicionada ao sacrifício perfeito que Jesus fez por mim. Da mesma forma que somos salvos, não pelas nossas obras, pela fé, através da graça, para entrar no descanso de Deus. Só uma maneira de você entrar no descanso de Deus, isso é crendo. Então, quando nós cometemos um erro, nós acreditamos que o nosso pecado é perdoado, porque sentimos muito e nos arrependemos e agimos como se crêssemos no que dizemos que acreditamos. Nós levantamos, voltamos à obra do reino, nos livramos disso, vamos em frente. Da próxima vez que cometemos um erro, nos livramos disso, nos levantamos, vamos em frente.
Honestamente, quanto mais erros você comete, mais você se apaixona por Jesus, porque você não entende como Ele poderia amar alguém como eu, e ainda assim eu sei que Ele me ama. Sabe, como um filho de Deus, nós temos uma oportunidade de podermos entrar no seu descanso sobrenatural e viver nossas vidas lá. Quando contamos com sua liderança e força, nós podemos ter paz de espírito e nós podemos realizar tudo aquilo que precisamos fazer. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você encara a vida com a confiança que precisa para alcançar seu potencial máximo como pessoa? Você sente total liberdade para sair e fazer o melhor com as habilidades que Deus lhe deu? Ou, assim como muitas pessoas, você duvida da própria capacidade e isso o impede de avançar? Através do meu novo livro, Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo, descubra como superar as provações, as derrotas e a insegurança enquanto segue em frente para viver os seus sonhos. Aprenda o verdadeiro caminho para determinar o seu valor e definir quem você realmente é. E prepare-se para experimentar todo o sucesso que Deus preparou para você. Sua vida mudará radicalmente à medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo. Peça já o seu nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional. Para isso, basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las. Ao ler o meu livro, Segredos para uma Vida Excepcional, você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus, conhecidos como os frutos do Espírito, e se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Prepare-se para crescer espiritualmente como nunca. Dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom. Quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito, começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você. Adquira você também o livro Segredos para uma Vida Excepcional, disponível nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro? Através do meu livro, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você vai descobrir o incrível poder da palavra, um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções. Apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável, transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados. Ao ler este livro, você passará a perceber que, mudando suas palavras, você poderá mudar a sua vida. Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com. A ira é uma das mais destrutivas e traiçoeiras de todas as emoções. Ela é responsável por inúmeros relacionamentos quebrados e por enfermidades físicas e na alma de muitas pessoas. Através do meu novo livro, Faça um Favor a Si Mesmo, Perdoe, você vai aprender a se proteger dos males da ira e vai conhecer todo o processo para liberar o perdão. Adquira hoje mesmo o livro Faça um Favor a Si Mesmo, Perdoe e desfrute de uma vida mais leve e cheia da verdadeira paz. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos.
Neste livro, irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam. Ao desenvolver hábitos melhores, você pode se tornar uma pessoa melhor. Cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios, pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança. Crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.